Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre um material de atado relativamente importante, que são as penas de pavão. As penas de pavão que a gente usa para fazer o atado são as penas de reprodução, são aquelas longas espadas coloridas que terminam nesses olhos. E a estrutura básica dessa pena é assim: nós temos essa raque central, esse eixo central, e depois nós temos essas fibras flexíveis, verdes e iridescentes que formam o resto da pena. Na ponta das penas nós temos esses olhos, que tem colorações diferentes, conforme você anda pela fibra você tem cores diferentes. E no Brasil a gente é particularmente feliz com essa questão das penas de pavão, porque uma vez que elas são muito utilizadas no carnaval, a gente encontra uma grande variedade delas por um preço relativamente acessível. É claro que você pode comprar uma fibra inteira, uma pena inteira dessas, né? Ela vai ter talvez 1,5 m de comprimento, ou talvez até 2, mas elas são bastante caras, mesmo aqui no Brasil. Você pode comprar também os pedaços dessa pena. Por exemplo, aqui nós temos um pedaço de uma pena. Notem que essas fibras já estão bastante mais espaçadas, ao contrário do que elas estavam aqui. Isso significa que essa parte da pena é mais para a base. A gente pode inclusive ver que a raque está bem mais consistente, bem mais grossa. E o que a gente usa no atado são essas pequenas fibras. É um material bastante flexível, bastante colorido, com essa iridescência bacana, e o eixo dessas pequenas fibras, depois que enrolado, ele deixa saltadas essas pequenas bárbulas que estão aqui, e isso transmite uma aparência bastante entomológica, se a gente pudesse usar essa palavra, para as iscas que a gente está fazendo. Você também encontra penas que não são exatamente aquelas com os olhos, são penas mais laterais, mas que também possuem não só as fibras longas aqui, quanto essas fibras mais penugentas, que também podem ser utilizadas para atado, mas note que elas são muito mais curtas do que as fibras que a gente usa. Ou então você pode comprar esses chumaços de fibras já retirados. Eles são unidos por um trançado na base, um trançado de corda ou de barbante, que deixa essas fibras unidas entre si nesse espanadorzinho. E isso daqui é uma forma bem econômica. Geralmente quando você compra as penas, o fato delas terem os olhos deixa as penas muito mais caras. Se você comprar esses tufos, onde já foi eliminado o olho, você só tem as fibras laterais, você consegue comprar isso aqui de forma bastante mais econômica. Esse tipo de fibra é muito utilizado em ninfas emergentes e moscas secas. Então é importante a gente estudar algumas características desse material para fazer um atado mais resistente. Note que uma fibra única é um material bastante frágil, então se eu pegar aqui, ele rebenta com muita facilidade. Eu não recomendo que você utilize ele para fazer caldos de moscas. A primeira dentada do teu peixe vai fazer com que esse material rebente e você perca a cauda da sua mosca. Pelo mesmo motivo, eu não recomendo que você faça asas ou tecas alares. A primeira coisa que a gente vai estudar é como a gente ata esse material. Então eu vou pegar o meu chumaço de fibras aqui e vou retirar umas fibras para a gente estudar. Pega aqui pela base, da parte mais lateral desse nosso cocarzinho aqui, e puxa. Então aqui estão as nossas fibras. Se a gente pegar como modelo essa nossa pena que tem o olho, a gente nota o seguinte: conforme a gente corre por essa fibra em direção à ponta, você vai ver que ela afina aqui, e ela se torna muito mais frágil. Então a primeira consideração que você tem que ter, na hora que você for atar, você tem que eliminar essa parte frágil. E como a gente faz isso? Simplesmente você pega a linha, aqui estão as bases das fibras que eu acabei de tirar do meu pequeno cocar. A linha, nota que nós já temos uma fibra quebrada no meio do caminho, e corta.
você não quer trabalhar com as pontas. Então você vem e corta isso fora. Isso garante que o eixo dessas fibras vai estar um pouco mais espesso e vai ser um pouco mais resistente. Então essa é a primeira dica que eu dou para vocês na hora de lidar com esse material. Nunca ate ele pela ponta. Estou utilizando um anzol Mustad para secas, número 12. Você vai, na verdade, usar o anzol que você estiver fazendo o atado da sua mosca. Esse aqui é só um anzol para a gente fazer alguns estudos. Faço uma pequena cama. E depois de ter cortado as minhas fibras pela ponta, elas já estão não só terminando no mesmo lugar, mas elas estão mais resistentes. Eu faço o atado delas no anzol. Muito bem, então agora como é que eu deixo isso mais resistente? Então a primeira técnica é você enrolar as suas fibras na linha. Não numa laçada, mas na linha. Então eu pego aqui e enrolo as minhas fibras na linha. Isso faz com que agora eu tenha uma espécie de chenille que tem uma alma com fio de atado. Estou usando uma linha laranja aqui para vocês verem na hora que a gente for atar isso aqui. Terminei de enrolar as minhas fibras na linha e o que eu ganho é uma coisa com essas características. Eu tenho 3 fibras de pavão enroladas na minha linha de atado e agora eu simplesmente enrolo isso. E aí eu tenho um material bastante resistente, ou pelo menos mais resistente do que era originalmente. Terminei de enrolar até onde eu quero. Tensiono a minha linha de atado, solto as fibras, desenrolo elas. Aqui separo as fibras da minha linha de atado e trabalho isso aqui exatamente como se fosse um chenille. E posso cortar ou rebentar. Aqui eu poderia cortar. Como é que é uma técnica de rebentar? Você coloca as suas fibras na direção do olho do anzol. Ata um pouco, volta as fibras, ata por cima das fibras. Tensiona a sua linha de atado e puxa na direção contrária. Isso faz com que você tenha um acabamento bastante bom. Beleza? Então aqui está a primeira técnica de montagem das minhas fibras de pavão. Então agora a outra técnica, e talvez mais simples, envolve a utilização de cola de cianoacrilato. O que nós vamos fazer? Nós vamos deitar uma gotinha dessa cola na parte do corpo onde a gente quer que as fibras fiquem presas. E aí, obviamente, enquanto a cola está molhada, a gente vem e enrola essas fibras em torno do corpo do anzol. Quando a cola curar, nós vamos ter as fibras completamente presas no corpo do anzol. Terminei de fazer a colocação do material. Prendo direitinho. Prendo desse lado. E aí aqui, para evitar aquela técnica de rebater, atar por cima, puxar para o outro lado para arrebentar, nós vamos cortar para evitar das fibras colarem umas sobre as outras. E aí você tem a finalização do seu material. Então, nós temos aí 2 técnicas para você utilizar melhor as suas fibras de pavão, com algumas dicas de como usá-las, que vão fazer com que as suas iscas fiquem mais resistentes. Uma delas quando você tem cola e a outra quando você não tem. Beleza? Valeu!